revelei para vocês o segredo na live anterior, na parte um da minha conversa com o queridíssimo Bruno César Oliveira. E agora aqui na parte 2 eu faço a introdução bebendo uma mistura de suco de ananás, abacaxi e coco misturado com água. Pessoal, segunda parte, porque o papo com o Bruno é bacana, a gente tem muita história, tivemos muito tempo de trabalho juntos, né? E, enfim, histórias, caminhos que dialogam. Então, eu quero abrir agora essa segunda live com ele para o assunto que começou a falar nos últimos minutos, que são as experiências que ele tem realizado com peças virtuais. Olha aí de novo. Voz ecoando. Vou sair, vou entrar de novo. Vamos, como aconteceu na primeira live, na primeira parte. Ai, que bacana, poxa, que bom. Obrigado pela presença desses que estão aqui ao vivo com a gente. Já a terceira live do dia, né? A segunda com o Bruno. Tive uma primeira com a queridíssima atriz Nicole Corderi. Também salva a live aqui no IGTV. E nós continuamos, balançou tudo, deu uma canelada aqui na mesa. Continuamos com a nossa questão: qual é a importância do teatro na sociedade? Deixa eu adicionar o Bruno. Chamei você de Brunão uma hora e na realidade nunca te chamei de Brunão, né? Brunão era o Brunão, era o Ferrari, era o Gavião. Você era o Bruninho, né? Não ouvi nada que você falou. Só entrei. Pois é. E Bruninho, Browninho também, meu Browninho. É verdade. Vendi a brownie, né, da minha mãe para ganhar o dinheiro, para ajudar com as questões financeiras, né? Porque eu sempre fiz teatro. A Carol Cantillo falou para eu falar do bodyboard, né? Porque eu fiz 3 coisas na vida. Não sei, porque ela me conhece bem. Fiz 3 coisas na vida. Uma foi jogar futebol, a segunda foi competir bodyboard, que tinha patrocínio da McDonald's, da BZ, que é a marca de prancha de bodyboard. BZ, eu tive uma BZ. Eu era apaixonado por bodyboard, 15 anos, eu era pilha. Bodyboard Pois de é, subúrbio. viajava para Saquarema, para Itaúna, para treinar, e tinha um relógio na época, era o Shark, que é aquele que era a prova d'água, que você podia ver dentro d'água sem estragar. E aí depois eu mudava pulseira, exatamente, era aquela de velcro. E aí depois eu fui para fazer, e aí lá, eu não sei se eu vou entrar nisso, mas lá eu conheci uma menina que fazia teatro no campeonato de bodyboard, e ela falou: eu faço teatro, gostava dela, e fui atrás, fiz teatro no Laura Alvim, e aí desde então ela foi embora, nunca mais a vi, nem sei quem é, e desde então comecei no Laura Alvim, e teve a trajetória da Cal, aí comecei a me profissionalizar, querer mesmo, e minha mãe, que é muito sua fã, sempre bancando. Parei um período para servir o exército, servi 1 ano e 3 meses durante a Cal, e aí eu era chamado de milico na Cal e gay no exército. Essa é um pouquinho da história. Eu acho que agora não tem como fazer outra coisa. Mas você estava falando da mídia digital, né? Então, você quer que eu introduza? Eu achei bom que você falou disso também. A gente pode... temos tempo, não tô corrido não. Porque achei bom esse gancho que você deu. A gente vai falar disso, da peça virtual, mas achei bom, né, essa produção anterior ao teatro, né, essa existência anterior ao teatro. Porque, por exemplo, a Carol te pergunta isso, e a Carol é uma menina, uma mulher já, né, a gente conheceu a menina, já é uma mulher, que não sei como é que é a relação dela anterior ao teatro, mas
hoje em dia ela é muito esportiva, ela faz artes marciais, Ah, é? ela também tem essa relação de estar fazendo coisas para além, como você sempre teve a capoeira também, muito na tua história, na tua Sim, pesquisa, como uma sim. coisa que você trazia além do que você era capaz de se enturmar nos coletivos, nas propostas, de experimentar novas linguagens, você trazia sempre uma linguagem, sempre trouxe com você uma linguagem capoeira, uma outra referência. Me lembro de ter ido em festas com você, de teus amigos da capoeira maravilhosa, lá no Chapéu Mangueira no Leme, só quem o conhece sabe. Quase vim parar na Exatamente, Europa, ela. quase vim parar na Europa por conta dessa festa. Não vinha para a França, iria para a Alemanha, mas foi uma loucura. E aí você traz essa referência, e agora ela levantou essa bola do bodyboard no nível de competição, e eu lembrei também de mim, do lado que antes de fazer teatro eu estava fazendo futebol, era goleiro, também naquela no escolinha mirim, né, clube, aquela júnior, e tive a possibilidade também de depois, começando a fazer teatro também, entendendo o teatro ali na existência, eu comecei a jogar vôlei também no clube, Uhum. fui fazer teste para ser federado no Flamengo, também era uma possibilidade no meu caminho partir pelo esporte, para a competição, né? E eu fiquei pensando hoje que esse lado, eu estava pensando o quanto o lado ter sido, antes do vôlei até, mas ter sido goleiro, não pode ter criado uma perturbação na minha relação, no meu medidor com o meu ego. Porque o ser goleiro, você falou do futebol antes, né? O ser goleiro, Ah, o que você acha, Bruno? O que você percebe? O ser goleiro, ele é uma coisa muito louca, porque ele está ali para impedir o ápice, o clímax de todo mundo que está ali por um motivo que é ver um gol. O futebol ele precisa ter gol para ele existir. 0-0 não é jogo, é hum, treino. 0-0 virou treino. Então, quando você está ali como goleiro, trabalhando na ideia de fazer, impedir o clímax, empatar essa foda, na linguagem mais popular, sim. aí você tem que fazer isso com uma elegância, com uma genialidade, com uma disponibilidade física, que isso possa se transformar, você possa transformar no teu gesto, na tua defesa de uma bola, de um gol que todo mundo viu, "Ah, olha o gol, e o goleiro vai lá e tira, e você fala assim, caramba, mas que defesa, quando você inverte no espectador, de todas Sim. as equipes, do teu time e dos adversários, né? Quando você faz assim, não teve o gol e foi uma bela defesa, o goleiro ele Uhum. vira um protagonista no inverso, no Uhum. contra-clímax, entende? Uhum. Eu fico pensando Você o quanto fala. isso criou de distúrbio na minha percepção sobre o meu ego na vida, na sociedade. Aham. Era a minha reflexão hoje, porque tem esse lugar canalizador, né? É, o goleiro é só questão de perspectiva, que você já falou, né? Se olhar pelo lado do time que tem esse goleiro, ou esse elenco que tem essa pessoa genial, é maravilhoso, assim. Ele está impedindo que algo entre, que detone tudo. E a gente vai dar o contra-ataque, é a nossa chance de fazer o nosso gol. Você impede aqui para que o teu time acredite que ele possa fazer no adversário, porque o gol continua sendo o objetivo, Exatamente, é o motivador, né? o motivador. Isso é muito interessante, né? Como é que isso a experiência do futebol, de todas essa, do bodyboard que estava falando, graças à nossa queridíssima Carol, e a capoeira, como é que esses elementos esportivos, filosóficos, porque a capoeira é para além de um esporte, mas como é que esses Sim. elementos e essa integração com a natureza também, que o bodyboard também é uma filosofia, não é só a competição, você está no mar, a relação é uma experiência única. Mas como é que essas coisas elas contribuíram e passaram a existir no teu teatro, na tua Uhum. produção? Você falando, né, antes, eu pensei tanta coisa, né, assim, primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, eu sempre vivi em coletivo, né, que eu
vem me repetindo, eu sempre vivi e entendi o coletivo como possibilidade. Então, era muito difícil eu ficar solo. E não sei se era uma carência familiar, uma coisa a ser trabalhada, uma busca sempre de um rebanho. Isso seria num lugar mais filosófico, mais psicológico. Eu sempre tive muitos amigos para a rua, sempre fui muito para a rua, muita gente, sempre sendo um agregador ou um interface de galera, de pessoas. E o bodyboard, o bodyboard vem e eu ficava isolado no mar. Isso eu lembro bem. E isolado no mar era um momento realmente de vácuo, assim, um momento de ápice de meditação. Porque quando você pega a onda, eu conversei, é que eu não consegui salvar a live com a Júlia Barreto, eu vou fazer quarta-feira com ela, queria que você visse, por favor. Ela entendeu quando... Ela morou comigo, a gente morou junto, ela morou lá em casa, essa questão do mar. O mar, ele é a libertação, ele é a salvação, estar no mar. Você não pensa mais em nada, sobretudo quando você tem a função de pegar uma onda. Então você tem que entender o mar, você tem que ver a ondulação subindo, saber para que lado você vai pegar a onda, sabendo se você vir para a direita, você pode cair num caixote e demorar muito para voltar para o mar, lá para o ponto side. Então você pega para a esquerda, qual é o lado que você pega bem? Você tem que saber qual é o lado que você se garante em campeonato. Não adianta falar, o cara surfa pelos dois lados, o cara chuta com as duas pernas se ele não se garante. E isso era sempre uma questão. Eu era conhecido como um cara que pegava sempre as esquerdas, porque ali eu me garantia. Então... Eu gostava de cair para a esquerda também. Eu gostava. Porque é a mão direita que cava, né, a onda, né? É onde você tem a destra, sobretudo. Então tem essa questão do bodyboard. E a questão da competição. Eu gostava muito de competir, de ir para o mar cedo. O esporte sempre esteve envolvido na minha vida. A capoeira vem na cal técnica, quando a Celina Sodré, num Reg 3 da cal, fala para mim, Bruno, é muito raro eu estar falando isso para alguém, mas você Jack Lecoq veio da educação física. Sim. E você tem que ter um corpo mais maleável. Então eu te indico a capoeira. Mas não a capoeira regional, a capoeira como todo mundo entende. Ela frisou, nunca mais esqueço. É a capoeira Angola. Porque a diferença da capoeira Angola para a regional é a mais... As duas são artísticas, as duas precisam de público, só se faz com o outro, tem que estar aliado à música, ao ritmo que bate. Se você estiver fora do compasso da música, você fica feio jogando, não é interessante para quem vê, fica um jogo truncado, feio. Então você vai fazendo essa analogia com o teatro. Você tem que respeitar a roda, você não pode cair em cima da roda. E às vezes você finge que faz alguma coisa, mas não faz efetivamente. Eu posso fingir, a plateia pode ver que eu dei o golpe, mas eu não preciso dar o golpe, o rabo de arraia. Eu mostrei que ia dar, então todo mundo que está fora, inclusive eu e o jogador, já entendeu. Que existiu. Então, isso é muito que existiu o princípio do movimento. E eu travei para essa coisa continuar sendo dialogada. Então a capoeira de Angola, a capoeira Angola, não dá, capoeira Angola, ela é muito mais negativa. Negativa que nos sigo você recebe mais a coisa. Então a capoeira Angola ela vai mais no chão, mais na rasteira, ela está mais no contragolpe do que na regional, que é mais explosiva, acrobática, saltos e aqueles pernas voando. Sim. Que é mais para público, turistas. Assim, a gente vê um pouco mais, assim, é mais histriônica. E a capoeira Angola, ela tem a coisa mais teatral, porque a capoeira Angola é muito chão, só que, sobretudo, as pessoas são arrumadas, elas não têm corda. Você não sabe quem é graduado e quem não é. Não se usa cordel na Angola. Você sabe pelo jogo, pela postura. E, sobretudo, quando o cara canta, toca e sabe todos os preceitos hierárquicos da roda, com questão da roda, você sabe quem canta bem, você sabe respeitar o jogo, você sabe quando o berimbau está chamando você para ir para o pé do berimbau que acabou o jogo, então você entende que aquele jogador, aquela pessoa, aquele ator tem mais tempo,
tem mais organismo, entende que ele tem mais gavetas nesse armário. Esse armário é madeira de maçaranduba, sabe? É madeira firme. Então, aí eu fui fazer capoeira com mestre... Madeira de lei. Fui fazer capoeira com o mestre Marrom, do Rio, que é um cara muito conhecido na França, tem um grupo em Bordeaux, com Dourado, ele que leva o nome do capoeira do Marrom para a França. E tem o Guará, que eu não sei se o Guará está em Paris, mas o Guará foi do mestre Marrom. E então a capoeira Angola dá essa quebra, a gente não pode se sujar, não pode ficar desalinhado e tem que expressar a nossa arte. Isso é a capoeira para mim, vive comigo até hoje. Então, em 2012, eu crio essa Corpo Inteligente, Capoeira Angola e Dramaturgia Contemporânea. Naquele período, eu estava com o Kiki Dias, da Companhia dos Atores, na Fundição Progresso. Ele tinha acabado de chegar no Brasil com uma nova técnica, mas aí depois eu descobri que não era nem tão nova, porque a Cristiane Jataí já tinha trazido, que era os viewpoints da Annie Burger e da Tina Landau, da City Company de Nova York. E aí eu pirei, porque era o lance... Porque para começar os viewpoints, você faz o Suzuki, que dá a verticalidade, a energia, o dínamo dentro da gente. E aí eu juntei o capoeira, que dá esse dínamo, assim, aquecimento interno, com os viewpoints. Então hoje eu tenho essa oficina, trago para São Paulo, todo lugar já dei na Cal, fui para Cal, volto para minha faculdade, que era um sonho, voltar para a sua faculdade da aula, era o maior sonho que eu tinha, então era um sonho realizado, foi já um dos sonhos realizados, e a outra foi sair do país e dar aula em outro país, com essa teoria, capoeira e teatro juntos. E eu sou muito feliz. E aqui eu estava no Teatro Comune, que é aqui na Consolação, que é o diretor, o Augusto Marim, que eu queria muito que você entrevistasse, porque ele tem um movimento muito forte aqui em São Paulo, que é o Teatro Rede, e muito político, batalha leis e coisa e tal. E ele me abre as portas do Teatro Comune para executar a oficina, e estava sendo muito bem sucedida, e aí vem a pandemia. Então, a capoeira, para mim, ela não tem nem mais nem menos que o teatro, elas andam juntos, a pesquisa é sempre igual. Tanto que eu pesquiso para teatro, como eu pesquiso capoeira e viewpoint também. Erendira, Charles Kahn, grande músico lá da Cal, professor da Cal, fez a trilha musical lá do Rodrigo Portela, lá que dirigiu o Erendira. Maravilhoso. A incrível e triste história de Cândido Erendira e sua avó desalmada. Maravilhoso. Os títulos dos espetáculos do Rodrigo são sempre maravilhosos. Quando ele faz os títulos grandes, assim, eu adoro. Prazer, Charles. O Bruno, eu fiquei pensando em várias coisas quando você falou disso. Achei bem interessante, porque essa coisa de você redimensionar. Eu sabia que a maravilhosa Sodré tinha te dado essa dica, né? Esse start, né? Esse start, sim. Maravilhosa. Sim. Essa experiência, essa oficina, você já tem ela numa versão digital, online, que ela possa ser apresentada? Sim. Você já tem realizado isso? Sim. O que você diz é uma plataforma de execução para fora, assim, através de tipo uma aula online, uma oficina online, ou ela como conteúdo para enviar. Assim, eu tenho esse projeto e envio, porque eu tenho muita imagem das oficinas que eu fiz. Sesc, SESI, festivais internacionais de teatro. Eu tenho essas imagens, tenho o projeto, e eu tô na semana que vem, que o Mercúrio está retrógrado, e aí na semana que vem eu começo a divulgar a oficina aqui, abrir esse portal online. Entendi. Esse portal meio plataforma para fora. Já está executado, já tem uma plataforma, já tem o interesse de monetizar, né? E eu também sempre coloco uma contrapartida que não recebo, sempre penso nisso, o receber e não receber andam juntos. Então tenho sim. Entendi. Foi muito bacana na China, sobretudo com uma outra língua. O mote era a música, era o toque do pandeiro e era teatro.
Eu tocava o pandeiro com uma... Eles sabiam que eles tinham que sentar, que eu dei para crianças e jovens. Então tinha... O comando era muito musical. Isso que você falou, eu achei muito interessante, porque tem uma coisa dos ritos, né? Tipo, você entende a ritualística, você entende a dramaturgia fixa, né? A estrutura desse acontecimento, né? Quando você tem consciência disso, quanto mais consciência você tem disso, mais graduado você se torna, né? E isso é muito teatral, isso é muito interessante. Você, falando disso, vamos abrir uma conexão França, porque tanto o material da experiência, né, a contar a história do que você tem desenvolvido com essa pesquisa todos esses anos e realizar aulas virtuais, eu acho que são duas possibilidades da gente dialogar. Eu adoraria que a gente pudesse fazer essa ponte, você e aqui a França. Eu quero fazer aula. Eu quero fazer. Ver como é que a gente pode experimentar essa experiência de transmissão, de conhecimento, sabe? Boto fé. Sim. E, bom, falando disso, também quero saber essa outra experiência também que está se passando na plataforma, no mundo virtual. Quero que você estava falando no final da outra live, o pessoal que está chegando agora, só a outra live, uma primeira parte já foi gravada, está salva lá 1 hora no IGTV. A gata pulou aqui na minha perna. Dani Martins, olá. Olá, Dani. Bruno, você... O que é essa experiência que você está realizando nesse momento como peça virtual? Pois é, nesse momento aqui eu vi a sua conversa antes com a Nicole e eu vi que você foi num show aberto, né? E aí eu vi lá no teu stories, que tá aberto, né? Que as pessoas estão indo pra rua. E aí eu falei, cara, será que o Alan tá num teatro que voltou às origens, né? Tem que ir pra rua. O teatro é da rua, ele tem que voltar pra rua. E eu achei aquilo muito interessante, assim. Me deu uma esperança nessa questão. Me fez pensar, assim, cara, que bom, vai voltar, porque as pessoas estão ávidas a ver a outra pessoa. Eu entendo muito o que o Márcio Libar falou, assim, entendo todo o poder de pensamento dele não viajar, fazer o teatro via... Não precisa mais estar personificado lá, mas eu vejo o poder tão forte do encontro que é foda, assim, eu tô saindo um pouco pela tangente, mas eu vou voltar agora para a plataforma. Aí me vi aqui nessa questão, eu ia montar o Dramatis aqui, com produtora. Eu peguei no colo a direção e com a supervisão do Caco Ciopler. E já tem um elenco e coisa e tal. E aí eu falei, cara, fechou tudo. Toda minha vinda para cá, para São Paulo, foi essa questão de aparecer, acontecer, as coisas aqui acontecem realmente. E aí acontece a pandemia. E aí vem se pensando como é que a gente usa a internet. E aí o Luiz Hag, não sei se ele está aí, que é o que idealiza esse projeto, ele fala assim, cuidado, que nós que temos talento, ou pessoas que têm talento, pode perder muito para a tecnologia. Você pode ter uma grande ideia, algo a se pensar. Peraí. Você pode... Cara aqui, Pagu. Machucou, né? Puta, eu tô de cueca, bicho, tô de cueca. Aí ela tava no colo, ela foi escorregando, ela foi pegando assim na coxa, pra não cair. Sangrou aqui, ó, tem um sanguinho aqui. Ai. Ele falou a questão da tecnologia, Alan. Assim, Entendi. Pensa só, quem tem equipamento, quem sabe usar um bom microfone, quem tem uma câmera mediana, quem tem um equipamento legal, às vezes pode passar à frente, um pensamento mesmo, pode passar à frente de quem tem grande talento e nesse momento não investe numa qualidade de material. Porque se tiver uma transmissão ruim, se tiver um áudio cortando, se tiver uma internet que não tem um upload bacana, é capaz da pessoa achar que ideia genial, mas sai fora. E aí, pensando nisso, ele chamou, vamos fazer um produto? Não, só daqui. Falei, qual produto? Chama
ele deu um primeiro nome lá do produto, aí a gente negociou lá o nome, aí ele falou, então tá, você está casado com uma atriz, Aline Gabriel, que é minha esposa, que eu moro aqui com ela, vamos fazer um produto dentro de casa. Aí a minha esposa deu o nome, Daqui de Dentro, que é uma metáfora, que pode ser daqui de dentro, ou daqui de dentro da casa, né, fisicamente da casa. Daqui de dentro pode ser metafórico. Pode acabar a pandemia, pode acabar a quarentena, que já está terminando aqui em São Paulo, assim, a medida já está mais aberta, e o daqui de dentro ele é subjetivo. Fizemos um piloto zero para convidados. E o que consiste essa ideia? Tem um roteirista, tem um dramaturgo, que é o Will Romano, que escreve já tem essa pegada para mídia, e tem 2 atores, eu e a Aline Gabriel, e tem a liberdade do improviso, e tem um editor-diretor no Rio de Janeiro, editando e fazendo os cortes. Mesa de edição ao vivo, né? Mesa de edição ao vivo. Ele liga, a gente adquiriu um telefone celular, que eu adquiri do meu irmão, tem um meu, tem um laptop velho da Aline, tem um laptop que eu tive que adquirir, comprei, e ele liga para... Fizemos contas de Skype, e ele liga para todas as contas do Skype da casa, e a gente e lá eu vou posicionando a câmera, e ele vai vendo a fotografia lá do Rio. Não, lá para baixo, para ali. E lógico, tem câmeras com definições que não são boas, a gente entendeu a incidência de luz, que a câmera do celular é melhor que de laptop, porque a câmera do celular tem um automático mais apurado que do laptop, enfim. E a gente está descobrindo isso, e aí a gente vai para o piloto 1, a gente vai para o episódio 1, e fez episódio 0, a gente vai para o episódio 1, se eu não me engano, sobre festa junina, casal, pandemia, festa junina. E tem um dramaturgo, tem um roteirista, que agora a gente não sabe se é dramaturgia ou roteiro, mas tem a escrita de roteiro. A gente tem a liberdade e tem a interferência do público, aí que está o pulo do gato. Então o diretor tá falando, a gente está vendo um chat aqui, e aí as pessoas vão sugerindo coisas. E o diretor filtra, e o diretor me manda, e manda para a Aline informações. E aí a gente vai jogando com novas informações ou mudança de cena, de acordo com o que a gente vai ouvindo. Então a gente conseguiu aliar o teatro, porque é ao vivo, é uma live, tem erro, tem acertos, e tem uma interação com o público, entendeu, Alan? Tem uma interação direta. Então, por exemplo, a Carol Cantillo está aí. Aí o diretor fala assim, Carol, fala da Carol. E aí na dramaturgia está aberta ali, eu falo da minha ex-namorada, eu jogo Carol Cantillo. Isso é uma maneira, a grosso modo, de trazer aquele espectador, dela ter empatia na história, dela entrar. O cara falou meu nome, o que ele vai inventar do meu nome? Então ainda é um experimento, a gente está com ele no ar, que chama Daqui de Dentro, é todo sábado às 18 horas, no Jabá, rapidamente, todo sábado às 18 horas, até nisso a gente está pensando, porque a gente, nesse próximo não, mas a gente pode mudar, porque a luz é de final de tarde para a noite, e as câmeras vão mudando a... Como é que eu... Me ajuda? Ele vai mudando, eu não sou técnico nesse sentido, mas vai mudando. Então eu cheguei aqui em casa, botei vários refletores de teatro, cara. E aí estourou tudo. Eu tô com mesa de luz, estourou a porra toda. Aí ele, não, tá errado, não adianta usar esse recurso de teatro com câmera, é diferente o olhar. A câmera vai estourar, que ela vai seguir a luz. Aí a gente está entendendo, então o primeiro ainda está assim estourado. Posso te mandar o link, Alan? Eu acho que eu vou querer muito ouvir tua opinião. E é um projeto muito bacana, por isso que eu pensei muito em você quando você dirigiu a gente por Skype. Porque era aquilo ali, na casa era um laptop, e a gente virava o laptop, a câmera do laptop, para a cena. Eu vi a sala. Fala ali naquele sofá. Não encosta nela. Leva para cá. Não, cara, calma. E era uma direção ao vivo, por Skype, câmera Brasil-França. E eu lembrei muito de você, assim. Eu falei, cara, era genial já no passado, e a gente ficou muito resistente nessa interação na Exatamente, era novo, então era difícil acreditar que aquilo era
e a da Pé, que era teatro, né? Mas eu falei uma vez aqui na França, me lembro de falar com dois diretores, um casal, não é casal junto, mas um homem e uma mulher, e mais de certa idade, com quem eu participei aqui de uma, ainda faço parte, né, de uma rede de companhias de teatro da região de Paris, Paris e arredores. E eu falei para eles assim, o que você tá fazendo? Estou ensaiando uma peça por Skype, de madrugada eu ensaio, na minha madrugada e a noite deles eu ensaio, tal. Aí eles ficaram se olhando assim, tipo, ensaio pelo Skype, eu tô dirigindo uma peça pelo Skype. Achei muito boa a cara deles, assim. Que loucura, esse Sensacional. brasileiro realmente é um louquinho. Foi muito legal. Bruno, que interessante, cara. Mas só Fala. voltar porque você falou uma coisa assim que era louco, mas não era. Eu te admiro muito nesse lugar. Às vezes parece loucura, mas quem te conhece sabe que você vai realizar. Porque tinha um pensamento assim, faço, diria, tá, ensaio por Skype, tudo bem, confio em vocês como atores, o texto é maravilhoso do peruano Gonzalo Rodrigues Riscos, não sei se ele está assistindo, mas divulguei para ele. E aí tinha uma coisa assim, mas eu chego aí uma semana para ter o ao vivo. Eu chego aí para ensaiar com vocês uma semana. Tinha esse objetivo de chegar para finalizar, a gente ter um tempo de uma semana juntos. Que não aconteceu, exatamente. mas a gente começou com esse desejo. No final não Sim. aconteceu, mas a gente conseguiu. No final, mas no final, você falando agora, eu me lembrei da gente fazendo luz, de você indo com o telefone, com o teu notebook na sala para me mostrar os recursos técnicos, eu falar, olha, põe o cenário ali, põe luz ali, de eu enviar um mapa de luz que eu fiz daqui para que o técnico do Rio de Janeiro fizesse, né, lá no festival. Então é muito louco, a gente realmente viveu, e eu fiquei na angústia de não ver a estreia. Esse foi o trauma de tipo assim, ok, tudo isso, mas a gente não conseguiu, nem pelo menos de eu ver um vídeo ao vivo, de ter o streaming, de ter o ao vivo, de ter alguém filmando e eu pudesse estar aqui vendo, entendeu? Tipo, isso faltou. Que foi, no final, deu um gostinho amargo na experiência. Mas eu sei que também foi um processo muito louco para mim de falar para vocês uma semana antes, gente, é de vocês, né? Vocês vão. Eu não tô aí, eu não vou. Eu não vou. Então tá no corpo de vocês. Vocês me escutem o quanto vocês quiserem, porque a bola tá na mão de vocês. E isso foi legal, né? Tinha um coletivo bem bacana, bem legal. Sim. Eu vi aqui muitas pessoas falando, pô, pessoal, obrigado aí pelos comentários todos, prazer, Will Romano, Dani, Belém, depois a gente... da série. Tá aí presente, você falou dele, então por isso que eu tô dando um salve, e também para Dani Martins lá de Belém. Dani, falou que tem um teatro de arena lá, vamos conversar, Dani, adoro Belém e os projetos daqui da França. Eu estou cada vez buscando pessoas em diferentes lugares do Brasil. Temos uma tendência de falar com mais pessoas do Rio, de São Paulo, porque eu sou do Rio, então vivi, cresci no eixo Rio-São Paulo profissionalmente, mas estamos aí, estamos juntos. Olha aí, meu irmão aí entrou aí falando Bruninho Botafoguense. Bruno também tem essa empatia com a minha família. Tanto meu pai e o meu irmão são botafoguenses e você sempre teve essa parceria. Sim. Você falou da tua mãe, Marcelo. eu não falei. Meu irmão, Marcelo. Você falou da tua mãe e agora eu falei do meu irmão, do meu pai, os botafoguenses. Você conheceu meu irmão, foi ver jogo junto, conheceu meu pai também. Eu conheci a sua mãe e olha que louco. A tua mãe, ela foi uma pessoa primeira que eu tive um contato assim, que teve uma sensibilidade de ver as minhas produções no lugar. Sempre os comentários dela sempre foram muito filosóficos, muito espiritualizados. Balançou tudo aqui, ó. Falei espiritualizado, deu um axé. Mas é que ela vinha ver o espetáculo, dos trabalhos que você estava vindo fazer comigo, né, na nossa companhia Resistência Companhia de Teatro, e outras coisas depois. Ela foi acompanhando e foi interessante de ver os feedbacks que ela me dava daquilo que ela estava assistindo, sempre com muito prazer, sempre com muita alegria de estar tudo sendo realizado. Então não era só um olhar crítico, inteligente, não. Era um transbordamento de
paixão, de amor, de falar que coisa bonita que vocês estão fazendo, que maravilha ver esse espetáculo, e tem isso, e aí, nessa exaltação de você já estar maravilhado, numa ode sobre fazer teatro, ela incluía os pontos de vista muito pertinentes, muito contundentes, né? Utilizando a palavra que você utilizou para mim, eu jogo para tua mãe também. Esses lugares que não se resumem, que não se fecham, mas pensamentos que abrem novas portas, né? A mãe, ela sempre falou de coisas ao ponto de uma dessas conversas a gente falar, de eu expressar a minha paixão pela astrologia, astronomia, astrologia também, e ela fala, eu adoro isso, vou fazer o seu mapa. E a sua mãe dedicar um tempo a fazer o meu mapa. Sua mãe fez o meu mapa. Eu não sabia. A primeira pessoa que me mostrou um mapa para mim foi sua mãe. Olha isso. Tive date, tive reunião, tive encontro com a sua mãe na casa dela no Botafogo. Botafogo. Claro. Fui na casa da sua mãe. Ela fez mapa, te digo mais, você está falando aí, malandrão, falando do nosso ato lá, na outra live, pessoal, que já está salva. Essa já é a segunda parte do nosso papo. Na primeira você falou, tem surpresa para você para mostrar a escrita, né, o manifesto Não Se Falam com os Muros, ditado pelo Abujanra e redigido por você. Mas, tá aqui, ó. No ano de 2001, estamos aqui celebrando os 19 anos, que foi no mês de junho, como a gente está hoje. Estamos falando disso tudo, mas eu tenho surpresa. A sua mãe, ela não só fez um mapa para mim, como ela fez um mapa de um personagem de uma peça que eu estava escrevendo naquele momento. Eu não lembro disso. Fez um mapa astral de um personagem. Como assim? Eu falei, olha, a história é essa, o personagem tem essas características, a narrativa é essa, mas é isso que, não, sendo assim, o ideal é que ele seja tal, tipo, ele é aquário, porque tem esses... Então, vamos ver, aí ela foi achando, procurando um mapa, uma data, que tivesse um mapa, mais ou menos, um perfil psicológico e de percurso de vida de um personagem, de uma peça. Que nunca estreei, escrevi, mas nunca fiz, nunca montei. Nunca montei. Eu pensei que aquela do Shakespeare, lá do Hamlet. Não. Que você fez no Glória. É uma peça de ficção científica. Do Aquário. A do Aquário, exatamente. Você queria fazer toda dentro de um aquário, caralho. Não, um ator dentro de um aquário. Um ator só. Olha isso. Então, essa peça eu vou editar. Antes de montá-la, eu vou deixá-la disponível e essa história faz parte, faz parte dessa história. Eu tenho que reativar, porque eu não sei se eu guardei, se eu tenho nos arquivos velhos dos meus computadores dos anos 2000, ainda esse mapa que ela fez, mas eu me lembro da gente ter o Arthur, a gente tem todo esse trabalho que faz parte da dramaturgia, tá na dramaturgia, é dito, eu sei que tem coisas que são ditas, sabe? Que legal. A minha mãe é maga. Ela é incrível, ela sempre pontua tudo da arte assim, com muita contundência no sentido prático mesmo, né? Parece que a gente fala de uma maneira muito esotérica, mas é muito prático mesmo, assim, é realizável. Eu tenho uma confidência a fazer que para mim, a minha mãe é o meu pior e melhor público, né? Porque ela fala na minha cara que não é bom o que eu fiz. Tá duro, tá preocupado, tá ruim, não tá passando, não transmite. E curioso, porque há pouco tempo, agora foi sábado, eu fiz um monólogo para o Gustavo Bicalho, que é o diretor da Artesanal, junto com o Henrique Gonçalves, e a gente fez Por que nem todos os dias são dias de sol. E era aniversário do Gustavo Bicalho, e o Henrique falou, manda é o aniversário dele, manda um vídeo. Eu falei, eu não vou mandar um vídeo, parabéns. Mandei também, mas eu falei, vou fazer
o texto dele, vou falar o texto dele. E eu falei, publiquei hoje aqui no Instagram, no IGTV. E aí era uma história de uma velha, um encontro de uma idosa, uma menina, uma senhora da rua, que guarda as memórias das crianças dentro de um saco, e uma criança que tem medo dela, até que eles trocam e não é nada daquilo que a criança imaginava. E a minha mãe viu no YouTube. Ela falou, aí sim. Aí sim. Aí é de coração. Aí é risco. Aí você quer errar. É bonito. Se permite errar. E fica mais degustado. A gente vê que você está errando, mas você continua. E eu fiquei assim, muito tocado. Se permite. Porque fica duro, porque quer acertar. A arte não é acerto. A arte é a possibilidade do erro. E foi o maior elogio assim, que eu tive nesses dias para cá. E eu estava precisando, te confesso, desse elogio dela, assim, vindo dela. Minha mãe é maravilhosa, sábia. Me lembrou a Bujan. Você mostrou a lista dos dogmas, dos 49, foram 49 preceitos, né? São 49, 49. Eu quero te pedir uns números que você não leu, porque você escolheu a tua seleção, mas eu tenho uns números que eu tenho uma curiosidade. Você estava falando dela, e eu acho tão bonito, porque o Abu Janra falava também isso, né? Diz, é preciso errar, porque se você erra, é porque você está fazendo. Errar no sentido de ser errante, de não ficar, né, de caminhar. E outra coisa que ele falava, errar grande, não errar pequeno. Errar pequeno é mediocridade. Errar grande, grandes erros, de grandes erros você pode encontrar enormes acertos inesperados que você não tinha calculado antes. Então, se você erra grande, o erro pode virar uma descoberta, uma genialidade. Então, é pelo erro que se vive, né? Isso é muito bonito. Ela falar isso que você descreveu agora é realmente só mais uma prova de toda a sabedoria dela, de como as coisas se conectam, né? A gente falou tanto da Bujan aqui também. Outra cabeça iluminada também, né? Que nos beneficiou, nos deu muito prestígio. Antônio Bujan, chamava você de falso carisma, isso é tão maravilhoso. Falso carisma acho que é o melhor apelido de todos que eu vi ele falar, de todo mundo que eu conheci nesses anos. Gente, 2 décadas com a Bujan, de tudo que eu vi. Falso carisma é porque, tipo, é uma agressividade cínica, né? É um elogio cínico, uma agressividade doce, com um bom escorpião, né? Ele chamava, a gente ficava muito tempo lá, isolado em Mauá, fazendo o filme Parousia, que não foi lançado. Não aconteceu, ele perdeu o filme, cara. O cara perdeu o filme. Não tá no HD? Porque na parte 1 eu falei isso. Perdeu o filme, não tem registro. Só tem registro em jornais, em mídia. Porque era vai ter um filme. Não, e a gente saiu na contracapa do Globo com foto do João Fonseca, não era esse nome que é hoje, e era o Abu, o carro-chefe, e saiu porque era o começo do cinema digital, da câmera digital. Ah, marcava isso. Era o começo da câmera da mão digital. 2000. Pô, como é que era o nome do câmera lá que veio pro Não Se Fala com os Muros? Era o Lula. O Lula. Lula. Eu me lembro do Lula, tem já uns aqui pra maravilhoso. Hoje ele bombou, tá pra fora do país, fez muito. Encontrei muito em publicidade depois. Lula. Lula. E eu não lembro o nome, mas não é o Lula Carvalho, tá? Hã? Não é o Lula Carvalho. Não é o filho não é o Lula? Não era ele, não. Também era Lula, mas não era Lula Carvalho, não. Eu esqueci o nome dele, mas ele também é de igual quilate que igual o Lula Carvalho.
E aí, o Lula Carvalho, inclusive, é muito parceiro, muito amigo, foi amigo de escola. Entendi. E aí, o Abu tinha essa questão muito tosse que você deve ter vivido com ele, sabe? Que ele era essa coisa provocador, né? Mas ele tinha esse coração gigantesco de avô, de paternal. Então ele ficava sentado assim, a gente gravava de madrugada, ele ficava sentado com a coberta assim nas pernas, querendo ver corrida de cavalo pela televisão, se chamuscada, e ele chamava assim, Falso Carisma, vem aqui, sente do meu lado, ligue para a Belinha. Fazer o quê? Ligue para a Belinha. Ele queria apostar lá nos cavalos, lá em Mauá, a televisão não dava nem para ver, cara. E aí, o Abu, eu tenho a relíquia de jogar xadrez por causa dele. Ele me ensinou a jogar xadrez. Ele me ensinou a jogar xadrez. Senta aqui. Então, todo momento de intervalo da filmagem, era eu jogando xadrez com ele, me ensinando. Que maravilha. Então, assim, é muito incrível, né? Eu joguei tem esse pedacinho da história com ele. Ah, lindo, lindo. E eu joguei muito com ele quando a gente foi fazer um trabalho em Mossoró. A gente só jogou nessa circunstância. E a gente foi fazer um trabalho em Mossoró. E aí a gente ficou no mesmo hotel, os dois. E aí, numas tardes, a gente fomos jogar xadrez. Eu já sabia jogar, mas não tinha um hábito. Nunca joguei muito, assim, pra ficar jogando e tal. E aí, jogando com ele, ele falava assim: você começa bem, mas não sabe finalizar um jogo. E ao mesmo tempo eu super intimidado, tá jogando com a xadrez com a boa e tá, tipo, né? Aí ele contou a história, no TBC tinha um técnico no TBC que jogava xadrez como ninguém. Aí ele começou a contar a história. E aí tinha um argentino também, que era diretor, cenógrafo, vinha. E um dia esse técnico fez um grande combate, ganhava, todo mundo fez um combate com o argentino, e o argentino, ele tinha uma coisa assim que, quando o jogo, antes de acabar, mas o jogo já mostrava que ele ia ganhar, ele olhava para o adversário e falava: seja delicado, seja delicado. Seja delicado, saia, desista, não faça eu te destruir aqui, você sabe que eu vou te ganhar, saia. Aí ele contou essa história, então quando ele me ganhou depois, ele já estava me ganhando a bujão, seja delicado, seja delicado. Ele reproduziu a história que ele me contou, que ele viveu no TBC comigo, eu fiquei de chorar. Que lindo, ainda ele mais... Ele tinha histórias geniais. Sim, muita história. E, sabe uma coisa? Surpresa, primeira mão, vou falar de primeira mão, fechei hoje. André Bujanra, sexta-feira, senhoras e senhores. Boa! André Bujanra, vou fazer no mínimo 2 lives, não sei se eu faço 2 no mesmo dia, não sei qual é a disponibilidade dele, mas sei que a gente já tem um horário na sexta-feira às 18h, e eu vou fazer 2 lives com o André, porque o André é muita história também, então eu preciso fazer uma live com André Bujanra e uma live com o André para falar de Antônio Bujanra, o velho Abu. Então, não sei, acho que vou tentar de tudo para essa primeira live falar só do André. A Bujanra vem, a gente tentar fazer uma serpenteada para a gente focar no André. E aí fazer uma próxima do Abu. Vamos ver o que vai dar, mas de qualquer forma, ele já confirmou a participação dele nessa sexta-feira. Então, falando de Abu, falando de Belinha, falando de toda essa família, essas pessoas são maravilhosas. Temos o filho, temos um dos filhos, né? Cara, o Alexandre me contou histórias tão maravilhosas. Eu encontrei com eles no ano passado, quando eu fui no Brasil de férias trabalho. Em outubro, novembro, no comecinho de novembro, eu encontrei o Alexandre. O Alexandre contou cada história da Bujanra, cara. Cara, que coisa maravilhosa. Foi realmente uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. E ele era um grande contador de história, né? Porque a gente viveu intensamente com ele lá no filme, 3 meses. Eu não sei como ele voltava para o Rio nesse período, como é que era o translado dele, se ele ficou direto. Não ficava direto, obviamente, mas ele ficava. Tinha um período que ele tinha que ficar bastante, tinha gravação quase todos os dias. E ele parava, pós-gravação, sentava na igreja, com aquele eco dele, com todo mundo sentado nos banquinhos da igreja, para ouvir Antônio Bujanra contando história, cara. E assim,
falava palavrão e todo mundo ficava desconfortável. Aí ele sempre tinha uma saída inteligente do porquê do palavrão, da etimologia, não sei o quê. Nossa, era... Nossa, eu ia contar uma história grande que ele... Acho que você deve saber da história do Poço, P-O-S-S-O, da televisão. Câmera 1 ok, câmera 2 ok, câmera 3 o diretor no Poço. Câmera 1 ok, câmera 2 no Poço, P-O-S-S-O. E era a questão dessa educação da televisão, que sabia, mas não tinha literatura, não tinha livro, era na orelhada, era na prática, né? A descoberta da televisão, né? Dessa produção dramatúrgica na televisão. Pois é engraçado você falar isso, porque de alguma forma nós estamos vivendo isso nos nossos tempos, né? Artistas de teatro, nesse segmento aqui dessa série que eu realizo, mais de 80 pessoas já passaram por aqui. Preciso contar o número, vou acabando aqui, vou contar o número certo para falar amanhã. Mas com certeza mais de 80, acredito que mais 85, e dando esse recorte do teatro, de artistas de teatro que estão tendo a oportunidade de descobrir essas tecnologias, que também não estão em livros, que também estão de uma forma mais difusa, mais democrática até do que os equipamentos dos Estados Unidos que viam para você poder fazer a televisão, né, nos primórdios da televisão brasileira, nessas histórias que eu já contava, em outras, né? Então a gente tem um paralelo aí interessante, né, em que os artistas de teatro foram se lançar para fazer televisão, fazendo teleteatro, fazendo televisão de uma maneira teatralizada, que essa era a pesquisa, esses eram os meios, né? A gente, de alguma forma, também está tentando fazer a mesma coisa hoje com essas novas mídias, né? Através da web, né? Isso é interessante, esses desafios. E a gente a gente fica se reinventando, né? A gente também não quer fazer mais uma coisa. E a gente fica pesquisando qual é o pulo do gato. A gente vai fazer mais uma história, no caso da gente fazendo projeto daqui de dentro, mais uma história de casal que tem gente fazendo, tem casais de atores famosos com recursos fazendo. E aí a gente fica sempre buscando o pulo do gato. Eu acho que a coisa é deixar o público poder dialogar com a obra. A gente ficou ser interativo de verdade, a gente descobrir essa conexão que o público interfere e ele se sinta co-criador da dramaturgia. E tem um exercício do Jefferson Miranda, o Tatá tá aí, eu acho que ele dava uns objetivos para os atores, num improviso tal, e os atores não sabiam o que era o objetivo de cada um. A gente tinha que estar aberto ao jogo. Então ele dava o tema, vamos supor que o tema era a morte da sua mãe, e aí conversava um diálogo sobre isso, não tinha lugar específico, e aí começava, e aí você ia tentando fazer certos objetivos com o ator. Então, por exemplo, eu tinha um objetivo de fazer com o Tatá que ele cantasse uma música de infância, mas eu não podia ser duro com ele, falar, canta uma música, ele estava fora do contexto, sabe? Eu tinha que achar uma maneira que eu fizesse ele cantar a música dentro do tema e contextualizado, orgânico. Então eu penso muito nos exercícios do Jefferson Miranda para a série daqui de dentro, sabe? Que a gente está fazendo no meio de uma coisa que está falando, tem um comando, como se fosse um comando de ponto, que na televisão deve acontecer muito. Mas a gente vai pesquisando a forma mesmo, e aí a gente na série está bancando mesmo, às vezes uma câmera que a gente entra no banheiro, e a câmera é granulada, ela tem os pixels ruins. Aí você vai para uma câmera da sala que abre. Então, trabalhar essas sensações ainda, sabe? E você, a entrevista de antes com a Nicole, ela falou uma coisa muito legal que eu estava ouvindo, que é essa coisa do fazer. Eu conversei com a minha mulher, com a Aline, e essa coisa do fazer, cara. A gente tem que fazer, porque a gente esperar toda hora o produto ficar bem apurado, maturado, no tempo que está todo mundo jogando qualquer coisa e viralizando, sabe? Qualquer coisa num sentido de
de falar mal das coisas, mas você está jogando as coisas. Quando teve uma ideia e jogo. Ela falou, não gostei, vou lá e apago. Eu tenho essa caneta na mão de ir lá e riscar, não quero, se você não gostou. Mas eu acho isso, sabe? Tem que ter uma coragem eu acho que é um lugar da coragem. Tem época de coragem para meter as caras. A galera tá entrando na sua casa, sabe? A galera tá vendo que você tá rouco. A galera tá vendo que você levantou a bandeira do Brasil, sacou? E pra gente, como o Márcio Libar falou, tem um outro contexto você levantar a bandeira. É uma pena você levantar a bandeira do Brasil e ser ridicularizado isso aqui no Brasil. Você sabe que eu não falei isso com ele porque eu estava falando de outras coisas, mas agora que você falou isso, tem 5 minutos para acabar. Vou falar só uma situação rápida. Teve uma manifestação aqui, que na verdade era um grupo, durante as manifestações que tiveram aqui algum tempo atrás, Paris Debout, de pé, teve uma orquestra debout, uma orquestra de pé. Músicos falavam pela internet, olha, o repertório é esse, chega aí, amadores ou não, traga seu instrumento, vamos tocar essas músicas aqui. Aí faziam um concerto na Praça da República, no meio da manifestação. Na quarta ou quinta manifestação, tipo domingão, sábado, domingo, eles falaram, hoje a gente vai cantar Solidariedade ao Brasil, já estava tendo, né, o desmonte, enfim, estava na época do Temer no poder, vamos fazer uma música do Chico Buarque, Amanhã Será o Novo Dia, tal. E aí os brasileiros se organizaram para participar, pessoas ativistas, artistas, pessoas, né, cidadãos. Eu tinha uma reunião depois, aí eu fui de terno, fui bem vestido, porque eu tinha realmente uma reunião importante, mas ia passar por ali, eu vi a bandeira do Brasil. Naturalmente, sabendo da problemática do que estava acontecendo no Brasil, mas falando, gente, calma aí, não vamos dar a bandeira. Não pode dar a bandeira é brasileira. Vamos... Sim. Aí quando eu cheguei lá, várias pessoas com outras bandeiras de esquerda, MST, PT, bandeiras vermelhas, bandeiras de esquerda, PSOL, bandeiras, né? E aí eu levantei a bandeira do Brasil, tipo, ok, tô aqui, estamos aqui, vamos levantar a bandeira do Brasil também. As pessoas começaram a conversar comigo. Pessoas começaram a me olhar, aí um rapaz veio olhar, conversar comigo, e ele era francês, mas tinha vivido muito tempo, passado um tempo no Brasil, e falou assim, você não sabe o significado disso? Eu falei assim, olha, desculpa, mas eu sei o significado disso desde que eu nasci, e que essa bandeira significa a bandeira do meu país, é a bandeira que quando eu falo Brasil, eu só tenho essa bandeira. Posso ter bandeiras de outras causas, levantar outras bandeiras, mas essa, para falar do Brasil, é essa, eu tenho essa bandeira. Tipo, fica tranquilo. Porque eles já estavam me olhando com filtro. Aí eu falei, vou trocar de lugar, ao invés de ficar com a galera aqui, que a galera ia cantar, entendeu? Tipo, homens de um lado, mulheres de outro, então eu ficava ali com a galera para cantar a música. Eu falei, não vou ficar aqui para cantar não, vou ficar do outro lado, com bandeira. Eu tava com realmente bandeira e um pedaço de ferro. Com máscara, né? Com máscara, bom, fino e seguro, a 2 minutos para acabar. E aí dei a volta, fiquei no meio e felizmente nesse vídeo você vê uma bandeira do Brasil lá no meio de tudo, falando amanhã vai ser um novo dia, mas tipo, com a esperança daquela bandeira ter o significado que ela tem, que não é para simbolizar fascismo de ninguém, né? Enfim. Sim. Mas essa tua teoria, quando você falou com o Libar, eu achei incrível, porque realmente eu olhei e já dá uma crítica, você fica assim, opa, mas aí você fala assim, pique bandeira, roubaram a bandeira. Tem que recuperar, gente. Tem que recuperar a bandeira. Não é, enfim, não é político, Bruno, né? Bruno, vai lá. Vai cair, 1 minuto. Vai cair, meu irmão. Vai lá. Beijo. Bom te ver. Pessoal que está chegando aqui só agora, 2 lives salvas já com o meu querido amigo Bruno. Amado, um beijo para você, para sua mãe, para sua família, para suas filhas, para os seus amores e tamo junto. Falou? Vamos trazer esses projetos e inventar novos projetos para a gente fazer esse diálogo aqui com a França, tá bom? Continuamos com certeza. Diálogo. Beijo, pessoal que assistiu por aqui. Beijo você que está assistindo a nossa série Qual a Importância do Teatro na Sociedade no Replay. Se você viu as 2 versões, você é realmente uma pessoa muito engajada. Obrigado. Beijo. Valeu. Obrigado, pessoal. Galera. Obrigado, Alan, querido. Beijo. Valeu.